Extorsão espiritual em Alvorada do Norte. Uma pessoa perdeu R$400 mil depois de cair na conversa de uma mulher que se dizia médium. Sem energia, produtores de Orizona e de Nova Crixás amargam prejuízos e têm que jogar fora toda a produção de leite. E agora a gente está sendo obrigado a jogar leite fora. Já joguei aí cerca de 1.000 litros de leite fora e eu tenho que esvaziar o tanque para poder tirar o leite novamente. No dia seguinte ao enterro do corpo de Iris Rezende, admiradores visitam o túmulo do político em Goiânia. A cerimônia de sepultamento, debaixo de chuva, contou com honrarias de chefe de Estado. Os motores do avião que caiu em Minas Gerais no acidente que matou Marília Mendonça e mais 4 pessoas estão a caminho de Goiânia. A perícia do Seripa deve ser feita em Goiás. Um telespectador do J1 registrou uma chuva de raios. E nós fomos atrás de explicações para esse fenômeno que chegou o tempo no céu de Caldas Novas. O verão está chegando e isso começa a movimentar o setor de estética. Todo mundo querendo aparecer bem na estação mais quente do ano. E tem um profissional com agenda lotada, viu? Essas e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta quarta-feira, agora 11h49. Bom jornal para a gente. Vamos começar. Uma mulher foi presa suspeita de extorsão espiritual em Alvorada do Norte. A gente vai entender como funcionava esse crime, falando ao vivo com o repórter Danilo Moreira. Essa vítima teria perdido R$400 mil. É isso, Danilo? Bom dia. Exatamente, viu, Tiago? Muito bom dia para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1. Olha só essa história, viu? A vítima disse à polícia que começou a fazer consultas com essa mulher que se dizia médium há uns 4 anos. Lá no início, as consultas não eram cobradas, mas depois essa falsa médium começou a cobrar então pelas consultas e a vítima disse que não queria mais. Mas então ela começou a extorquir a vítima, pedindo altos valores. E ela ainda ameaçava a vítima, dizendo que se ela não fizesse essas transferências, algum parente dessa vítima poderia morrer com alguma doença grave. Ela aproveitava então dessa falsa mediunidade que ela tinha. A vítima, claro, com medo, começou a fazer as transferências. Foram várias transferências ao longo de pelo menos 4 anos, segundo a Polícia Civil, totalizando R$400 mil, já que a vítima chegou a transferir a casa para o nome dessa falsa médium, viu, Tiago? Quem traz mais detalhes para a gente é o delegado responsável por este caso. Vamos ver. E a vítima, então fragilizada, acabou cedendo a essas ameaças e depositou valores altíssimos durante esse período. Ela nos conta que o prejuízo chega em torno de R$400 mil. Nós temos provas de que até a casa que a vítima morava, ela chegou a ser transferida para a acusada, né, num momento de desespero aí. A vítima chegou a transferir sua própria casa, que morava com seus filhos. Iniciando então as buscas. E aí tivemos uma certa dificuldade, porque ela já tem passagem por estelionato, transita muito entre as cidades aqui da região. Mas no fim nós conseguimos aí identificar o local onde ela estaria e realizamos a devida prisão. Pois é, cansada de ser extorquida, a vítima então procurou a Polícia Civil, fez a denúncia, ela levou, claro, os vários comprovantes aí de transferências que ela fez ao longo dos anos, né? A suspeita, inclusive, ela se apresentava com um nome falso, ela registrou o boletim de ocorrência, a Polícia Civil começou então a fazer buscas por essa mulher. Os policiais encontraram a suspeita em uma cidade vizinha, em Simolândia, cidade vizinha ali, Alvorada do Norte. Ela estava saindo de um supermercado, ela então foi presa e foi levada para o presídio feminino em Formosa, agora está à disposição da justiça, viu, Tiago? Extorsão espiritual me parece novidade, né? Agora, essa vítima perder R$400 mil, imagina só, a polícia, claro, está investigando essa história. Obrigado por sua participação, Danilo.
E em Valparaíso, ali no entorno de Brasília, onde o Danilo falava com a gente, uma mulher foi presa suspeita de aplicar vários golpes, entre eles o Boa Noite Cinderela. A gente sempre fala desse golpe aqui, né? Ela foi presa depois de ser flagrada por câmeras de um posto de combustíveis com um carro roubado de uma das vítimas. Mayra Patrícia Leite Costa foi presa na casa dela em Valparaíso na tarde desta terça-feira. Ela era investigada por vários crimes, entre eles o roubo desta caminhonete em setembro. Seduziu a vítima para que esta confiasse nela e levasse até a residência. E lá, na bebida da vítima, colocou algum remédio dos que a gente aprendeu para que essa ficasse impossibilitada de reagir. Aí é o famoso golpe do Boa Noite Cinderela. Na casa de Mayra foram apreendidos vários frascos de remédios controlados que teriam sido usados nos golpes. A polícia apreendeu ainda celulares e aparelhos eletrônicos que, segundo a delegada, podem ser de outras vítimas. Segundo a polícia, Mayra aplica golpes desde janeiro. Ela é suspeita de ter cometido pelo menos 9 crimes, entre furtos e roubos em Valparaíso. Ela foi reconhecida, gravada em vários outros delitos patrimoniais, de furto de combustível em alguns postos. Ela também foi reconhecida por alguns entregadores de comida, que diz que ela pede a comida, sobe para o prédio e de lá não paga, não desce mais e não paga. Ela também é investigada em outros furtos também de carros, né? O mais recente aconteceu na manhã do último domingo. O carro é deste homem que preferiu não se identificar. Outra vítima do Boa Noite Cinderela. Eu conheci ela num barzinho na Avenida do Valparaíso 2, no sábado, por volta de 23 horas. E eu acordei por volta das 5 horas da manhã e com a porta do meu apartamento aberto. Meu carro não estava mais na minha vaga de garagem. E daí foi constatado, quando eu vim aqui registrar a ocorrência, que ela usou um medicamento para colocar na bebida. Logo depois de furtar o carro, a suspeita aprontou de novo. Foi neste posto de gasolina em Cidade Ocidental. Câmeras flagraram quando ela chegou, abasteceu o carro e fugiu sem pagar o valor de R$ 414,58. Pediu para completar o tanque e, ao finalizar o abastecimento, ela fechou o vidro e se evadiu do posto sem efetuar o pagamento. Mayra foi levada para o presídio de Lusiânia. Já vai ser iniciado, no caso dos furtos dos carros, já tem alguns crimes que ela já está se respondendo. Furto do aparelho celular também ela está sendo indiciada. E agora ela vai responder por 2 roubos por violência imprópria. A advogada de defesa de Maria Patrícia Leite Costa disse que deve se pronunciar assim que receber as informações da Polícia Civil. Um incêndio destruiu uma fábrica de colchões em Nova Glória, no Vale do São Patrício. O Jonathan Moreira está ao vivo com a gente com todos os detalhes. Teve ferido, Jonathan, com você, boa tarde. Teve não, viu, Tiago? Boa tarde para você e para todos. Esse incêndio de grandes proporções começou no início da manhã de hoje e a equipe do Corpo de Bombeiros de Ceres foi então acionada para conter essas chamas. O fogo já foi controlado, mas a equipe continua no local, fazendo aquilo que é chamado de rescaldo e revirando o material que não foi consumido pelo fogo. As imagens chamam a atenção, são impressionantes e mostram aí o momento em que o incêndio consumia absolutamente tudo. As chamas altíssimas e também uma nuvem escura, uma fumaça escura subia por causa do material. Uma fábrica de estofados, né? Então lá dentro muitas espumas usadas aí para fabricar sofá. Tem uma outra cena que também é impressionante, muito triste. O dono ali ajoelhado, muito provavelmente chorando de desespero, de impotência, por não poder fazer absolutamente nada diante dessa situação. E ao fundo a fábrica queimando tudo. As imagens também do rescaldo mostram as equipes trabalhando dentro dessa fábrica e tudo completamente destruído, inclusive a estrutura metálica, a estrutura de ferro destruída e também toda retorcida. Apesar de todo esse prejuízo, ninguém ficou ferido, ainda não se sabe qual foi esse prejuízo causado pelo incêndio e as causas também são desconhecidas. Fica aqui toda a nossa torcida, a nossa fé, a nossa energia positiva para que esse empresário possa se reestabelecer, se erguer novamente. Tiago. São imagens impressionantes, né, Jonathan? Obrigado por sua participação, bom trabalho para você. Olha, 70 aves foram resgatadas em uma operação contra a rinha de galos em Caldas Novas. O Emerson Ferreira agora está ao vivo com a gente e tem outros detalhes.
São vários lugares aí, inclusive, né, que a polícia chegou junto, ô Emerson. Agora é triste pensar que em pleno 2021 a gente ainda tem que divulgar esse tipo de informação. Rinha maltratando animais. Triste demais, não? Boa tarde. Muito triste, viu, Tiago? Ainda mais as aves estavam muito machucadas, segundo a polícia, viu? 5 rinhas foram fechadas em 2 locais diferentes, lá em Caldas Novas, totalizando aí mais de 70 galos que foram resgatados pela Polícia Militar, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Segundo a polícia, os militares chegaram até esses 2 locais após denúncias anônimas. Essa operação ficou conhecida como Operação Carijó. 3 rinhas estavam em um mesmo local, que foi essa primeira operação. Dias depois, a polícia foi até um segundo local e localizou mais 2 rinhas, totalizando aí mais de 70 aves resgatadas. Segundo a polícia, esses galos estavam muito machucados e também estavam mal alimentados, ou seja, não tinham acesso à comida e nem também à água. Esses galos eram mantidos em pequenas caixas de madeira e também em gaiolas. Os responsáveis por esses 2 locais foram conduzidos para a delegacia de Caldas Novas, foram multados em mais de R$40 mil e também assinaram um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, por esses crimes ambientais. Essas aves resgatadas foram encaminhadas para um centro de reabilitação em Minas Gerais. Como você falou aí, Tiago, uma baita judiação com esses animais, né? E crime ainda, né, Emerson? Obrigado por sua participação, bom trabalho para você, amigo. Seguindo, um cruzamento de 2 ruas lá em Jataí tem tirado o sossego dos moradores. É que em menos de um mês já aconteceram 3 acidentes graves por lá. E é para lá que a gente vai agora conversar com a repórter Tássia Fernandes. Situação complicada por aí, hein, Tássia? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Tem muitos acidentes aqui, sim, o cinegrafista Júnior César vai mostrar pra gente, inclusive, que a movimentação agora nesse horário é bem intensa. Agora, nesse exato momento, não estão passando carros por aqui, mas agora há pouco estava bem movimentado. Esse aqui é o cruzamento das ruas Santos Dumont com a Samuel Gran, aqui na parte alta de Jataí. A gente tem imagens, inclusive, que foram registradas pelas câmeras de segurança de um dos estabelecimentos comerciais que ficam aqui nesse cruzamento, que mostra um acidente na terça-feira, um acidente entre 2 carros. 2 pessoas ficaram feridas, mas não foram gravemente feridas, felizmente. Em menos de um mês, já foram vários flagrantes de batidas aqui. A gente tem imagens também de um outro acidente entre um carro e uma caminhonete, em que essa caminhonete chegou a capotar e parar com as rodas para cima. Nesse acidente específico, foram 3 veículos que se envolveram aí nesse acidente. Essas batidas são frequentes, mas o Júnior César vai mostrar pra gente que até tem a sinalização aqui da pista, a sinalização das placas, essa sinalização vertical. E foi feita agora recentemente a sinalização horizontal, que são os pares marcados aqui na rua. Quando esses acidentes que a gente mostrou pelas imagens das câmeras de segurança aconteceram, essa sinalização da rua, ela não existia. Isso porque a rua estava sendo recapeada, né? O asfalto estava sendo refeito, então a sinalização estava tampada. Essa sinalização aqui é nova, acabou de ser feita, mas os moradores reclamam que tem também um pouquinho de imprudência dos motoristas que não têm o cuidado de parar aqui nesse cruzamento. Felizmente, nenhum dos acidentes tiveram aí vítimas graves, mas as imagens são impressionantes. E eu estava conversando com o pessoal que mora, que trabalha por aqui, e eles disseram que é realmente um cruzamento muito perigoso. Tem um mercado que fica aqui na esquina, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar para a gente, que eles colocaram até umas barras aqui na esquina com receio de que durante esses acidentes algum veículo pudesse bater aqui contra as paredes do supermercado. Então eles acabaram colocando essas barras de proteção. Nós procuramos a Superintendência Municipal de Trânsito aqui de Jataí para saber, né, o que pode ser feito, que medida pode ser tomada para melhorar essa situação, para trazer um pouquinho mais de tranquilidade. Olha só, a gente acabou de flagrar aqui quase que uma batida na conversão ali daquele carro branco. Então, voltando aqui para a nota da Superintendência Municipal de Trânsito, o pessoal disse que
a sinalização vertical sempre esteve por aqui, né, que são as placas, e que a sinalização horizontal, que é a pintura no chão, foi refeita agora depois do recapeamento, né, essa sinalização foi refeita, e que deve ser implantada uma rotatória de tachões como medida paliativa para tentar reduzir essa quantidade de acidentes. Diz também que a fiscalização aqui nesse cruzamento vai ser intensificada e faz aí um pedido para os motoristas terem mais cuidado ao passarem por aqui. Eu não sei se dá para ver pela imagem que a gente está aqui do outro lado da rua, mas tem até cacos de vidro ali do acidente que aconteceu agora nessa semana, batida entre dois veículos. Realmente é um cruzamento que preocupa muitos moradores, especialmente o pessoal que trabalha e que mora aqui nessa região, viu, Thiago? Volto com você. Ô, Tássia, eu iria comentar exatamente o seguinte: tem sinalização, ok, mas a prefeitura precisa ver de uma outra maneira, né? Quer dizer, será que tem resolvido essa sinalização? Tem sido suficiente? A cidade cresce, vai ficando mais movimentada, é preciso reorganizar de fato, mas como a nota bem disse ali, pode ser que coloque uma rotatória ou um semáforo ali para amenizar essa situação. A Tássia praticamente quase flagrou ali um outro acidente, um novo acidente ao vivo, isso em um minutinho de ao vivo. Agora imagina o que acontece em 24 horas do dia nesse cruzamento aí em Jataí. A gente tá de olho nessa história. Obrigado por sua participação, Tássia.